Bom dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2022 da Neo Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Eduardo Capelastegui, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, via webcast, e pode ser acessado no endereço ri.neoenergia.com, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Além disto, este evento está sendo gravado e, posteriormente, seu replay ficará disponível no website de Relações com Investidores da Neo Energia. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta audioconferência, relativas às perspectivas de negócios da Neo Energia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis pela Neo Energia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Capelastegui. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Muito obrigado, operador. Bom dia. Gostaria de agradecer a todos por estarem conectados hoje aqui nesta teleconferência para a apresentação de nossos resultados do segundo trimestre e dos 6 meses acumulados do ano 2022. Sou Eduardo Capelastegui, este é meu primeiro call de resultados trimestrais como CEO da Neo Energia e estou muito orgulhoso do que iremos compartilhar aqui com vocês. Estão aqui comigo Solange Ribeiro, diretora vicepresidente de Regulação, Relações Institucionais e Sustentabilidade, Leonardo Gadelha, nosso CFO, Juliano Passanato, nosso novo diretor executivo de Control Patrimonial e Planejamento, Giancarlo Bassão, nosso novo diretor executivo de Operações, Julio Machado, diretor executivo de Redes, e Renato Rosa, nosso diretor de RI. Farei uma apresentação breve, passando pelos principais destaques do período. Logo, Leonardo apresentará com mais detalhe os resultados. A continuação, passaremos às perguntas e respostas. E no final, cesarei com algumas conclusões. Bom, iniciando a apresentação com a slide número 4 dos destaques, ao igual que o primeiro trimestre do ano, tivemos um segundo trimestre com muita chuva e temperaturas amenas. Os meses de abril e junho foram os segundos meses com maior precipitação dos últimos 5 anos. Ainda assim, a energia injetada de nossas 5 distribuidoras apresentou um crescimento de 0,8% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, confirmando assim a resiliência do mercado em nossas áreas de concessão. O EBITDA apresentou crescimento de 40% e o EBITDA caixa de 32% no trimestre, refletindo o sucesso dos últimos reajustes e revisões tarifárias nos diferentes negócios, así como o avanço dos projetos em construção, em especial a entrega de complexo eólico Chafariz e dos lotes de transmissão Dourados, Santa Lucía e Jalapão, todos eles com entrada em operação no segundo semestre de 2021. O lucro líquido do segundo trimestre atingiu 1,1 bilhões de reais, 7% maior que o segundo trimestre de 2021, mostrando o equilíbrio entre o crescimento do EBITDA e o crescimento do resultado financeiro da Neo Energia. Executamos um CAPEX de cerca de 2,1 bilhões no segundo trimestre de 2022, fruto da nossa diferenciada capacidade de execução e do avanço dos projetos de crescimento em transmissão,
eólica e solar, além dos investimentos recorrentes nas distribuidoras. Adicionalmente, encerramos o segundo trimestre con un covenant financeiro de 2,96 veces EBITDA, nivel de alavancagem plenamente controlado e abaixo do valor do primeiro trimestre deste mesmo ano. Por fin, na frente de crecimento, con moita satisfacción comunicamos o inicio das operações parciais do complexo eólico Oitis na Bahía e Piauí, noso maior complexo eólico con 566,5 megavatios de potencia instalada, distribuída en 103 aerogeradores de 5,5 megawatts cada uno. E tamén a entrada do complexo solar Luciana Paraíba, que é noso primeiro activo de generación solar con 149 megas de potencia pico. Ambos confirmando o plano de negocios inicialmente aprobado. Da mesma forma, celebramos a adquisición dos lotes 2 e 11 de transmisión arrematados no leilão do día 30 de junio, que nos traerán retornos reais alavancados postais de 2 dígitos durante un período de 30 anos. Todos estes 6 destaques demuestran nuevamente o excelente y sustentable resultado que tuvimos en este segundo trimestre y que estamos entregando a lo largo de 2022. Pasando para la slide número 5, aquí también tenemos otra grande noticia para compartir con vosotros. O Consello de Administración da Neoenergia, en su última reunión do día 19 de julio, aprobou nosas metas de ESG para os anos 2025 e 2030. Son ao todo 16 metas dispersas pelas dimensões medio ambiente, social e gobernanza, que reforzan o firme compromiso da Neoenergia con a agenda de sustentabilidade. Estaremos futuramente divulgando as medições destas metas e disponibilizando as mesmas en noso site, así como todos sus detalles. Otro feito bastante relevante y que atesta cuánto ESG está en noso DNA fue el Super Green Loan de 550 millones de reais asinado pela Neoenergia Coelba junto ao IFC, brazo do Banco Mundial, que está vinculado a metas ESG como, por ejemplo, o percentual de electricistas mulleres y la reducción de las emisiones de carbono, que en siendo cumplido y será, obviamente, acarretará una reducción de spread do financiamento. Este tipo de contratación é inédito nunha distribuidora de energía eléctrica no Brasil e demostra novamente o acceso variado e disperso que Neoenergia ten a fontes de financiamento nacionais e internacionais. Na slide número 6 vamos ver o estatus de nosos proxectos de crecimiento. Comenzando por transmisión. Seguimos avanzando en todos os proxectos. Los lotes de diciembre de 2018 estamos mirando as primeiras entregas para este segundo semestre de 2022. Neste segundo semestre entrarán activos que representan 103 millones de reais en RAP anualizada, representando 20% de todo el RAP gaño no leilão de 2018. Así como también entrará en operación el lote de diciembre de 2019. Por tanto, ya en este segundo semestre de 2022 tenemos varias entregas. En relación al lote gaño en diciembre de 2020, vale destacar que ya estamos con 100% dos materiais y servicios contratados y avanzando en los licenciamientos. Ya o lote gaño en diciembre de 2021 obtivemos a dispensa de licenciamiento ambiental, o que confirma o baixísimo risco por non ser ensergado na execución deste proxecto. Na frente de renovables, as noticias son moito boas. Noso complexo Oitis ya conta con 126 megas en operación, en testes e comercial, confirmando o grande éxito na execución deste proxecto que alcanzará 566,5 megawatts e que será entregue ao longo deste segundo semestre de 2022, en línea con su plano de negocios y su retorno previsto. Nuestro primer complejo fotovoltaico Lucía también se encuentra ya en testes y será entregue en el segundo semestre de 2022 también. En Lucía merece destaque o dereito de asociación,
que foi ganho com a ANEEL, foi obtido recentemente e permite aumentar em mais de 100 puntos o retorno do proyecto, una vez que llega una considerable reducción en la tarifa del uso del sistema de transmisión, superando así o retorno previsto no plano de negocios aprobado. Para concluir minha parte, quero compartilhar com vocês na slide número 7 a excelente performance de Neoenergia Brasília. Sobre todos os ângulos, o turnover de Neoenergia Brasília é um sucesso e nos permite andar à frente do plano de negocio. En perdas, o segundo trimestre de 2022 marca o sexto trimestre consecutivo con reducciones no indicador. Estamos agora en 12,4% y seguimos en dirección al encuadramiento regulatorio. Na recaudación, os resultados también son animadores. Hay un ano teníamos una performance de 93%. Y hoy ya estamos rondando 98%, casi en línea con las otras 4 distribuidoras del grupo. Todo eso fruto de la incorporación de inteligencia y disciplina en las acciones de corte y cobras. En OPEX, nítidamente estamos en otro nivel de gastos, acelerando para el encuadramiento en OPEX regulatorio, reflexo de absorción de la cultura austera y de busca incesante por eficiencias que temos na Neoenergia e que o mercado recoñece. No DEC e FEC, derivado das mudanzas na gestión e investimentos realizados, ya superamos o patamar regulatorio con 5,12 veces e estamos moito perto de conseguir o mismo no DEC, que con 7,78 horas ya performa ben abaixo do DEC exigido no contrato de concesión, que é de 8,45 horas. Bom, agora vou pasar a palabra para nosso CFO, Leonardo, que fornecerá más detalles de los resultados do segundo trimestre de 2022. Leo, por favor. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Bom, como o Eduardo adiantou, tivemos um trimestre com resultado bastante consistente. Vou passar aqui direto para a análise do resultado no slide 9. E aqui observamos a evolução de 34% da nossa margem bruta consolidada no TRI, foi puxada principalmente pelo efeito na parcela B dos reajustes e revisão tarifária, o melhor resultado em renováveis, com a entrada do complexo de Chafariz no segundo trimestre do ano passado e também do segmento de liberalizados, com bom resultado de Pernambuco. Nesse trimestre, continuamos a apresentar uma boa performance na linha de despesas operacionais, com crescimento de 11% contra o segundo TRI de 2021, portanto, absorvendo a pressão da inflação no período, que foi de quase 12%, o aumento no número de clientes, novos colaboradores e a entrada em operação de projetos em transmissão e renováveis. No slide seguinte, slide 10, a gente observa aqui que, dessa forma, a nossa EBITDA avançou 40%, alcançando 3.226 milhões no trimestre. Quando observamos ao lado direito o EBIT da Caixa, expurgando os efeitos tanto da VNR como IFRS 15, essa variação passa a ser de 32%. Portanto, um crescimento forte, assim como nos trimestres anteriores. No trimestre, apresentamos um lucro líquido de 1 bilhão e 75 milhões, que representa um crescimento de 7% em relação ao primeiro TRI de 21, e apesar da pressão que sofremos na linha de resultado financeiro por conta do aumento das taxas de juros. Passando agora por CAPEX, no slide 11, no trimestre realizamos um total de 2 bilhões e 122 milhões, sendo os destaques cerca de 1 bilhão e 200 em distribuição, 551 milhões em transmissão, no avanço das obras, 280 milhões no avanço do projeto de Oitis e 72 milhões no nosso projeto solar de Luzia, sendo que os dois já entraram em operação no primeiro semestre. Isso demonstra que seguimos em linha com o nosso plano de CAPEX para o ano, de cerca de 10 bi, conforme previsto no nosso plano de negócio e confirmando a nossa capacidade de execução. Entrando agora no slide 13, no segmento de redes, nesse slide observamos a variação da energia injetada consolidada, um crescimento de 0,8% nas 5 distribuidoras,
conforme já antecipado em comunicado ao mercado. O segundo TRI, ele apresenta temperaturas mais baixas, mas nesse ano, além desse efeito da sazonalidade, as chuvas marcaram o trimestre, especialmente em Pernambuco. Em junho, choveu cerca de 250% a mais que a média histórica no estado, já acumulando mais de 1.000 milímetros no semestre. Em relação à energia distribuída no slide 14, apresentamos aqui a evolução nas nossas 5 distribuidoras, como também já antecipado ao mercado, e no segundo TRI as distribuidoras apresentaram um crescimento em linha com a injetada, um crescimento de 0,7%. O número total de consumidores atingiu 15,9 milhões, portanto um incremento de 309 mil clientes nos últimos 12 meses. Entrando agora em perdas, no slide 15, em relação a perdas totais, tivemos novamente um trimestre de performance boa, com trajetória de queda em todas as discos, exceto na Neoenergia Pernambuco, que ficou praticamente em linha com os últimos trimestres, apesar das fortes chuvas. Neoenergia Coelba, Electro, Cosern e Brasília apresentaram reduções, sendo que Electro e Cosern seguem enquadradas com um dígito de perdas e Brasília, conforme o Eduardo já antecipou, com performance melhor que o plano, aproximando cada vez mais do limite regulatório antes do previsto. Falando da inadimplência agora no slide 16, no segundo trimestre mantivemos a inadimplência bem controlada, apesar do momento econômico que estamos atravessando, também o efeito da bandeira da escassez hídrica, né, que teve vigente até há pouco, e também dos reajustes tarifários. A PCLD ela permaneceu em linha com o nosso patamar pré-Covid, atingindo uma provisão no trimestre de 125 milhões, menor, portanto, que o primeiro trimestre desse ano. Seguimos, então, com uma inadimplência bem controlada em todas as distribuidoras, reforçando o sucesso das ações realizadas de corte e cobrança e de todos os meios de pagamento que foram colocados à disposição dos nossos clientes por nós. Em relação à DEC/FEC, no slide seguinte, slide 17, mostramos a consistente melhora nos indicadores de qualidade, tanto DEC como FEC nas distribuidoras, e apesar novamente das chuvas enfrentadas nas nossas áreas de concessão. Aqui vale destacar, como também colocou o Eduardo, a performance de Neoenergia Brasília, que está muito próxima de enquadrar o DEC no limite regulatório, já estando abaixo do limite do contrato de concessão. No slide 18, agora entrando no resultado de redes, nós observamos aqui uma evolução de 31% da margem bruta, no trimestre alcançando 3,7 bi, que foi puxada aqui pelos reajustes e revisão da parcela B, VNR e FRS 15. O OPEX de redes no trimestre apresentou um crescimento de 11%, novamente confirmando uma gestão eficiente de custos, absorvendo a pressão da inflação no período e o aumento de colaboradores e também a entrada de projetos de transmissão nesse período. O slide 19, a gente mostra o EBITDA de redes, que cresceu 33% no segundo trimestre. Expurgando os valores de VNR e FRS 15, esse crescimento foi de 22% no TRI, alcançando 1.808 milhões. Puxado pelos reajustes e também pela entrada em operação dos projetos de Dourados, Santa Luzia e Jalapão. O lucro do negócio de redes alcançou 1.118 milhões no segundo TRI, portanto um crescimento de 5% na comparação com a base do segundo TRI de 21. Slide 21, passando agora então para o segmento de renováveis e liberalizado, aqui a gente apresenta um resumo do resultado desses dois segmentos, que tiveram uma forte performance, ambos tiveram uma forte performance. No segundo TRI, o EBITDA de renováveis alcançou 261 milhões de reais, portanto um crescimento de 86%, puxado principalmente pelo EBITDA das eólicas, que cresceu 193%, devido à entrada aí, principalmente do complexo de Chafariz no segundo semestre de 2021. Já o EBITDA das hidráulicas contribuiu com 94 milhões no trimestre, um crescimento de 13%. O segmento de liberalizados alcançou um EBITDA no segundo TRI de 254 milhões,
portanto, um aumento de 105 em relação ao segundo TRI de 21. Tivemos no trimestre novamente um forte resultado de Termopernambuco, alcançando um EBITDA de 247 milhões no TRI, que por não ter operado se beneficiou da compra a um PLD baixo para honrar seus contratos. Além disso, a nossa comercializadora ANC apresentou um EBITDA de 6 milhões no trimestre. Bom, e agora entrando aqui na estrutura de capital, no slide 23, em relação à nossa estrutura, vemos que encerramos o segundo trimestre com uma dívida líquida de 34,5 bi. Basicamente, esse crescimento se deu devido à realização do CAPEX, conforme o plano. Porém, o forte resultado apresentado, ele reduziu a nossa relação de dívida líquida EBITDA, né, que passou de 3,14 no fechamento do primeiro TRI para 2,96 agora no fechamento do segundo TRI. Para o ano, continuamos esperando uma alavancagem nesse patamar de 3 vezes, por conta da execução do CAPEX, mas ainda assim abaixo da prevista no nosso plano original. A estrutura da nossa dívida ela segue nos dando bastante conforto, já que está bem distribuída nos próximos anos, alcançando um prazo de mais de 5 anos, um prazo médio. E aqui destacar que já desembolsamos até a data de hoje um total de 9,3 bi em novas captações, tendo sido concluída aí nos últimos dias, com muito sucesso, uma ampla emissão de debêntures nas 5 distribuidoras. Portanto, hoje podemos afirmar que já endereçamos toda a nossa necessidade de funding junto ao mercado para o ano de 2022, restando apenas desembolsos de linhas já contratadas como BNDES, BEI e ASI. Isso reforça a nossa tranquilidade para a execução do nosso plano de negócios, apesar da instabilidade macroeconômica que estamos enfrentando. Dito isso, eu peço, por favor, para o operador abrir, por favor, para o Q&A. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de André Sampaio, Santander. Por favor, André, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta referente até no Pernambuco. Se vocês puderem comentar um pouquinho qual que é o planejamento, tanto em relação à potencial expansão, como potencial desinvestimento, até nesse âmbito da entrega dos documentos de ESG, como que vocês estão estruturando aí o planejamento para essa parte do business? Obrigado. Obrigado, André. Bom, como vocês sabem, Termopernambuco tiene un ciclo de vida económico que está concluyendo en abril de 2024, que es el contrato original, que con un PPA y con un GSA, con Petrobras, y ahí va a tener un espacio de un año y medio, en principio sin nada, y después comienza que el nuevo contrato de disponibilidad que a gente ganó por 15 años más. Existe posibilidad de anticipar ese inicio de ese nuevo contrato, mas Termopé tiene 2 ciclos económicos bastante diferentes, el que está acabando ahora y el nuevo, con resultados y contribuciones bien diferenciadas. Para nosotros, la gran duda que teníamos meses atrás era un poco ese segundo ciclo, ahora ya está definido, por tanto tenemos una estabilidad importante de flujo para un periodo largo, y bueno, estamos relativamente tranquilos. Ahí tenemos la posibilidad tenemos un proyecto de expansión de Termopé, que es Termopernambuco 2, que está ahí, se está avaliando. No tenemos nada decidido, obviamente, pero es un activo que tiene un valor, sobre todo para algunos players del sector, que les puede interesar más la parte de gas. Forma parte un poco de ese grupo de activos que estamos avaliando, que estamos intentando colocar en valor dentro del grupo, y bueno, veremos un poco en los próximos meses cómo vamos a ir, cómo va a ir evoluyendo y las decisiones que vamos a ir tomando sobre el mismo. Perfeito, muito obrigado. Se eu puder acrescentar mais uma pergunta, a gente Claro. tem um processo de venda da Enel Goiás, né, CELG-D,
Eu queria só confirmar com vocês se teve alguma mudança de postura ou se de fato vocês continuam não interessados no ativo. Continuamos no interesados no activo. No estamos avaliando o activo, por tanto, la posición que foi ya transmitida para vocês en varias ocasiones continúa a misma. No estamos avaliando e não estamos interessados. Perfeito. Obrigado mais uma vez. A nossa próxima pergunta vem de Rafael Nagano, do Credit Suisse. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira seria em relação à distribuidora em tendência de volume. O que vocês estão vendo aí para frente, se aquele mix de tarifa que a gente teve agora nesse segundo TIC foi um pouquinho mais fraco, se já é de se esperar que ele comece a reverter agora, ou ainda a gente pode esperar pelo resto do ano esse mix um pouco mais fraco. E a segunda pergunta seria em relação à venda dos stakes nas hidrelétricas. Se tem alguma atualização sobre isso, como que o processo está andando. Obrigado. Ok, Rafael, obrigado pelas preguntas. Bueno, efectivamente, como ya fue colocado, estamos, derivado del impacto climático, ¿no? Las lluvias, la temperatura, percibimos un mix abaixo da media en los últimos 2 trimestres. Nuestra expectativa para el segundo semestre es bien diferente. Primero porque no consideramos que esa situación totalmente fuera de la curva va a continuar, y en segundo lugar porque todas estas iniciativas de reducción de tarifas, ¿no?, que os están acompañando, básicamente el tema ICMS, el tema CDE, tema de repaso del PIS/COFINS, van a representar por reducciones de tarifas que en nuestro caso va de menos 21% a menos 8%, ¿no? Depende de cada distribuidora, más está llegando en alguna, curiosamente en Energía Pernambuco, a una reducción acima de 20%. Entonces, consideramos que eso va a ser muy positivo en términos de perda, inadimplência y mercado. Así que, en fin, sumando los dos elementos, ¿no?, una condición climática más normal con una reducción de tarifas muy relevante, pues la tendencia es que el consumo y el mix, ¿no?, sobre todo las clases residencial y comercial, que son los que dan más salarial al mix, pues nuestra expectativa es que el segundo semestre vamos a tener una clara mejoría, una clara recuperación. Respecto a la segunda pregunta, como ya falei para vocês en varios momentos, es una prioridad para mí colocar en valor los activos de Neoen Energia. Todos sabemos que tenemos varios activos. Belo Monte ya conocen y de facto ya es público que estamos en un proceso de venta, pero tenemos otros activos que bien porque no son estratégicos, bien porque no controlamos, bien porque tienen un retorno bajo, son activos que precisamos colocar en valor. Ese proyecto está en curso en el mercado. Obviamente no puedo aquí falar para vocês cuáles son, mas están en los mercados ya, y esperamos que en los próximos entre 6 y 12 meses tener ya operaciones concretas. Estamos también avaliando traer investidores o parceiros que nos acompañen en nuestras etapas de crecimiento, en transmisión, en renovables, ahora en transmisión, que es algo más evidente, y eso también está en el mercado en análisis y estamos avanzando bien. Entonces, no puedo hablar mucho más, pero con certeza vocês van a ir acompañando la evolución que va a se movimentar bien en ese periodo entre 6 y 12 meses. Obrigado. Lembramos que para fazer uma pergunta, digite *1. Para retirar a pergunta da fila, *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Daniel Travieschi, do Banco Safra. Por favor, Daniel, pode prosseguir.
Olá, pessoal, bom dia. Queria perguntar um pouco sobre a performance dos parques eólicos, né, em particular o Oitis. A gente viu uma performance de vento no mercado um pouco negativa nesse trimestre. Queria entender como é que foi para vocês, em termos de performance de vento, quanto que está atingindo ali naqueles parques, em termos de P90, P50, como é que está essa operação ali nos parques eólicos? Obrigado. Daniel, obrigado por la pregunta. Bueno, ustedes saben que la curva de viento aquí en Brasil, en el nordeste, los primeros 2 trimestres normalmente son fracos de vento y 70% do vento está concentrado no segundo semestre. Entón, para nós un pouco la relación de un vento baixo no segundo trimestre no está moito relacionado con lo que vai acontecer depois. Ya tuvimos varios anos con 2 primeiros trimestres fracos y después tener una evolución bien positiva. En principio, las proyecciones que tenemos de evento que influye a la niña, al niño, etcétera, son de un segundo semestre dentro de lo que no estemos previsto en nuestro orçamento. Se sabe que no trabajamos con P50, trabajamos con P75, P80, y en principio los inputs que nos están pasando nuestros expertos climáticos son ventos dentro de lo previsto para el segundo semestre. Eso es un poco, Daniel, lo que puedo te responder. Ok, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Henrique Peretti, JP Morgan. Por favor, Henrique, pode prosseguir. Bom dia, obrigado pela pergunta. Tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira seria sobre o impacto de GD. Então, eu queria ouvir de vocês se já se tornou relevante o impacto nas concessões. A gente ouviu de algumas empresas que chegou a ser até 1 ponto percentual o crescimento de demanda, né, que poderia ser 1 ponto percentual mais alto do que foi reportado por conta do impacto de GD. Então, queria ouvir de vocês qual é o impacto que vocês estão vendo. E a segunda pergunta é sobre um pouco mais na linha de alocação de capital. Então, em alguns calls passados, né, foi indicado que a Neoenergia teria talvez interesse de rever a política de dividendos no término do atual ciclo de CAPEX. Então, eu gostaria de entender se essa ainda é a postura da empresa. Obrigado. Obrigado, Enrique. Comienzo por la primera pregunta, ¿no? De generación distribuida. Bueno, efectivamente, ¿no? Estamos sintiendo el impacto de la generación distribuida, la mini y micro, en nuestras áreas de concesión. Tiene algunas que más que otras, ¿no? Por ejemplo, Río Grande o Norte, ¿no? El COSER, el impacto es grande, es significativo. Y bueno, la parte que para nosotros es positiva, en primer lugar, es la nueva regulación de la micro y mini en todo lo que afecta a la distribuidora, ¿no? Ahí, ahora pasé un poco la palabra para Solange, más lo que estamos intentando pleitear, no solamente nosotros, sino que todos los peers, todo el sector, es que esa energía, ¿no? Esa reducción de carga sea neutra para las distribuidoras. Es obvio que a partir de enero 22 es neutra, más nos pleitos que eso sea no solo del día enero, sino que sea incluso antes, ¿no? Que al final es una energía que salió, que sale de nuestra energía, de nuestra carga, y acaba sobrando en las distribuidoras, y eso pues debería ser neutro, ¿no? Mas Solange, por favor, se você me ajuda aí. Então, bom dia a todos. Só complementando, na verdade, pela lei, a partir da próxima revisão tarifária já está neutro, né, sob o aspecto de receita para a gente. E esse ponto que o Eduardo falou da sobrecontratação, o impacto que gera na sobrecontratação, já está exatamente na discussão com a ANEEL com isso, onde deve ser considerado no nosso efeito de subcontratação como involuntário isso. Então, digamos, a neutralidade aí do processo. Eso es. Entonces, es importante porque son volúmenes significativos y la neutralidad tiene que estar garantida, ¿no? Bueno, en relación a tu segunda pregunta, Enrique, de la política de payout, también es un asunto discutido. Após o resultado do último leilão, nós tínhamos uma proposta de payout
definida y que sería presentada al Consello. Obviamente, con el volumen gaño en junio, el 30 de junio, esa política no está siendo muy efectiva, porque no mula mucho la situación actual. Entonces, lo que estamos haciendo es revisar ella y rediseñar ella y ver un poco por qué camino podemos avanzar. Y ahora estamos en ese momento, ver un poco qué podemos proponer que sea atractivo, porque para proponer algo que realmente no sea inocuo y no tenga ninguna aplicabilidad, pues no faría mucho sentido, ¿no? Entonces ahora estamos en esa etapa de análisis. No sé, Leo, si você quiere agregar algo com o tema. Bom, não, acho que só complementar que assim, a visão não mudou, né? Continuamos, nós entendemos que assim, há vantagens de você ter uma política clara, né? Que atrele aí a alavancagem ao payout, mas como foi dito pelo Eduardo, né? Com esses acontecimentos recentes, né? Com as duas aquisições, né? Os dois lotes aí que arrematamos, e como foi colocado, esse capex ele está concentrado aí principalmente a partir de 2024. Então, assim, essa curva de desalavancagem ela acaba sendo mais lenta. Ela acontece, mas gradualmente. Então a gente continua aí com o intuito aí de ter uma política mais clara, mas assim o efeito de curto e médio prazo, ele diminui. Então assim, a mudança aí em relação ao patamar de alavancagem por conta desses últimos lotes arrematados, mas o conceito permanece. Entendi. Só uma pequena dúvida na primeira parte da GD. Como vocês disseram, né? Então, a partir da próxima revisão, a lei já determina que será neutro. Então, o que vocês estão tentando passar no anel de sobrecontratação involuntária é até a próxima revisão? Pela lei, a partir de janeiro de 23 já é neutro para a distribuição. Agora a gente está discutindo com a ANEEL a consideração do MIT-GD na questão da involuntariedade. De tudo que esteja instalado no parque, a partir de 2022, seria considerado involuntário. Então, assim, são dois aspectos diferentes. Não sei se ficou claro. Sim, agora sim. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Capelastegui para as considerações finais. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Ok, mas obrigado, operador. Gostaria de deixar meus mensagens finais reforçando o nosso compromisso com todos os stakeholders da Neoenergia. 2022 tem se mostrado um ano desafiador. Contudo, vamos llegar ao final dele con una energía ainda mayor y más rentable. A primera mitad del año ya apunta en esa dirección los resultados que fueron presentados aquí en este call. Mas una vez presentamos un resultado consistente que confirma la continua creación de valor para nuestros accionistas. Desde el IPO de 2019, nuestro EBITDA caixa y nuestro lucro líquido crecerán casi 80%. Y la calidad de nuestros activos va a permitir continuar en esa trayectoria de crecimiento. Seguimos con una gestión eficiente que controla costos, que controla perdas, que controla la inadimplência y que asegura la calidad del suprimiento de energía a nuestros clientes, o que faz da Neoenergia un grupo de destaque en el sector eléctrico brasileño. No paramos de avanzar en nuestros proyectos de crecimiento en transmisión y renovables. O turnaround de Neoenergia Brasilia es un suceso. Los resultados presentados hasta ahora demuestran nuestra capacidad de entrega. Estamos súper vigilantes con nuestra salud financiera, garantizando una estructura de capital adecuada. Como ya falei varias veces en los últimos 2 meses, mostrar o correcto valor dos activos da Neoenergia é agora una pauta prioritaria para mí. Y está entre as minhas principais metas mostrar eso no curto y no medio prazo. Nos da mucho orgullo ter aprobado neste mes de julio nuestros compromisos de ESG. No enxergamos nuestro futuro sin el atingimiento de estas metas. De la misma forma, también enxergamos como prioritario una comunicación activa y de calidad sobre todos los proyectos y acciones que desenvolvemos, pasando a tener un mayor foco na identidade y notoriedade da marca Neoenergia. Espero, nos próximos meses, acciones concretas neste sentido. A nuestros accionistas, a los que confían en nuestro trabajo, más una vez
quero destacar que temos o time certo, engajado e comprometido para entregar os resultados desejados. E aqui quero finalizar agradecendo a todos os colaboradores da Neoenergia que siguen cumprindo seu papel, superando as dificultades para asegurar que a energia esteja lá, impulsionando a nosa economía e dando qualidade de vida a nosos clientes. Muito obrigado a todos e tenham todos ótimo dia. A audioconferência da Neoenergia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por utilizarem a Chorus Call.